a gente vai dar mais um passo, né, nas nossas meditações de hoje. Vamos repetir junto aqui o tema? Vocês me ouvirem? Somente Deus pode chamar. Então, nessa meditação aqui, a gente vai falar a importância do diretor espiritual. Também vamos entender que não é o diretor espiritual que vai te dizer a sua vocação, né? Que vai te dar uma vocação, mas que vai te ajudar a enxergar isso que está dentro do seu coração, tá bom? Então, a gente vai começar aqui falando que a igreja nos dá uma ajuda para que a gente não se confunda, né? Nas nossas escolhas, que é a direção espiritual. E uma coisa interessante, quando a gente começa a meditar sobre a vida dos santos, nós começamos a entender que isso é uma coisa muito presente, a direção espiritual, o acompanhamento espiritual na vida dos santos. Por quê? Porque eles entenderam isso, que era muito fácil se confundir, que era muito fácil pensar que eu consigo sozinho, porque eu já rezo, porque eu já vou na missa, porque eu vou na igreja, porque eu já tenho intimidade com Deus, né? Todos esses elementos são importantes, mas não é só... a gente não consegue ir sozinho, né? Então, aqui eu vou citar alguns santos, mas se vocês lembrarem de mais algum aí que vocês já tenham lido, a gente pode complementar aqui. Mas existem muitos santos que buscaram a ajuda de um amigo, né, que se tornou depois um diretor espiritual. Então, por exemplo, Santa Clara de Assis, né, pediu a ajuda de São Francisco de Assis e depois se tornou responsável da parte feminina, né, das Clarissas, né, que é a continuidade dos franciscanos, mas no ramo feminino. E é muito comum, a gente vê muitas histórias de São Francisco e Santa Clara juntos, os aconselhamentos que São Francisco dava para Santa Clara, né, então, principalmente de não desistir, de perseverar nas dificuldades. Também, aqui é São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola, né? O Padre André conhece bastante, fala bastante de Santo Inácio. Também são dois santos que viveram no mesmo período e se ajudaram também muito. Aqui tem Dom Bosco e São Domingos Sábio, que São Domingos Sábio era uma criança, quando conheceu Dom Bosco, que participava do oratório, que eram atividades, né? Como se fosse um ajarai hoje, né? Um ajarai, um éfata. E Dom Bosco era um padre já, né, que estava ali, que tinha carisma com os jovens, que gostava, que brincava com os jovens, fazia gincana, né? E também falava de Deus, né? Não deixava de anunciar a palavra, não deixava de corrigir, não deixava de ser próximo, né? E tem uma frase muito bonita de São Domingos Sábio, que ele fala assim para Dom Bosco: eu sou o tecido e o Senhor é o costureiro. Faça de mim um belo vestido para Jesus. Né? Faça de mim uma bela roupa para Jesus. Né? Então, nisso aqui, a gente percebe que São Domingos Sábio, que não, aqui ele não era São Domingos Sábio, ele era Domingos só. Ele entendeu que ele precisava da ajuda de alguém para ser de Deus. Ele precisava de alguém para fazer a vontade de Deus. E aqui a gente tem, não sei se vocês lembram de mais alguém, algum santo que era amigo de outro santo. Vocês lembram de mais alguém que tinha amizade de um santo, que foi ajudado? Não? Mas eu não lembro. Não lembra? Olha, Santo Agostinho teve a ajuda da mãe dele, que é Santa Mônica, né? Por isso se tornou santa, né? E rezou por ele a vida inteira para ele se converter de verdade, né? Santo Agostinho e Santa Mônica, a gente pode citar também aqui. Alguém lembra? Você lembra? Vitor? Não? Tá bom, depois que vocês lembrarem, vocês podem falar, tá bom? Aqui um outro exemplo também dessa amizade de Deus é Paulo, né? Paulo e Barnabé, Paulo e Timóteo, né? Porque Paulo e São Pedro, né? Pedro tem várias passagens que Paulo fala que ia buscar aconselhamento de Pedro para saber o que fazer com as comunidades. Então, Paulo também precisou de ajuda, né? Paulo não fez as coisas, ele não se tornou Paulo sozinho, né? Então, aqui para a gente entender
que a gente também precisa de ajuda, né? Cada um de nós, a gente sabe um pouco as nossas dificuldades, na verdade, a gente está no caminho para se entender também, né? Para ter mais clareza das nossas dificuldades, mas o importante é a gente ter clareza de que a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa pedir ajuda nessa caminhada com Deus. Quem pensa que sozinho mesmo, quem pensa que sozinho, acho que está ali embaixo alguma palavra. Pode entender a vontade de Deus sobre sua vida e está se enganando muito. Nem tudo que vem na cabeça é de Deus. Aí aqui tem algumas frases, né? Senti no meu coração, coloquei na minha cabeça, Deus me falou isso no coração. Então, ninguém está dizendo que Deus não fala, né? Deus fala sim com a gente, com todos nós. Se nós buscamos a Deus, a gente busca uma vida, né? Uma vida correta, se a gente busca a condição diante dos nossos erros, se a gente se reconhece, né, busca melhorar, claro que Deus vai falar através de você. Porém, nós também podemos errar, né? Não é que a gente está sempre certo, não é que tudo que eu penso ou tudo que eu sinto é Deus que está falando comigo. Então, a gente precisa de ajuda também para discernir se aquilo que eu sinto é de Deus ou não, né? Como a Kiara falou aqui das vozes que aparecem, né, no caminho. Vontade de Deus para mim, vontade de Deus para mim. Tudo está escrito no nosso coração. Então, aqui uma coisa muito interessante também, a vontade de Deus, ela já está dentro de mim. Ela já está escrita no meu coração. Só que eu preciso, com a vida de oração, com uma vida de profundidade, entender essa vontade, né? Encontrar essa vontade dentro de mim. Então, eu preciso saber ler essa vontade de Deus dentro do meu coração, senão eu posso me perder, né? Mas ela está lá. Então, o diretor, ele vai te ajudar a entender isso, né? Claro, olhando o seu caminho, olhando a sua história, porque existem muitas coisas que também fazem a gente não conseguir perceber essa vontade, né? Então, e também não aceitar, porque a gente percebe, entende, mas também não quer, né? Então, também é importante que o diretor me ajude a ser dócil também a essa vontade, a querer essa vontade. Aí aqui tem um ponto também que é muito importante, porque às vezes, eu falei aqui que a gente pode se enganar, né? Eu vou ler aqui para vocês, para ficar melhor. Se todos nós já temos o conhecimento do nosso coração, por que que eu preciso de confronto? Por que que eu preciso de discernimento? A resposta é muito simples. Verdadeiramente, tudo já está escrito no nosso coração, mas nem sempre nós sabemos escutar o fundo do nosso coração. Muitas vezes, vozes superficiais nos atrapalham. Existe como uma neblina que nos impede de olhar claramente o maravilhoso desenho que Deus fez em nós. Em primeiro lugar, vamos esclarecer uma verdade muito importante. Aí aqui, no Concílio Vaticano, não sei se aqui é o Concílio Vaticano que saiu essa meditação, né? A consciência é o núcleo mais secreto, é o sacrário do homem onde ele se encontra sós com Deus, cuja voz ressoa na própria intimidade. Mas para que haja um discernimento, é necessário que Deus fale antes no nosso íntimo, mas nós não podemos parar aqui. Precisa ir em frente e verificar a nossa consciência, porque acontece frequentemente que a nossa consciência esteja errada. Então, a minha consciência pode estar errada, a minha consciência pode não estar me falando a vontade de Deus. Então, por isso que eu preciso, primeiro, ter uma vida de oração, ter uma busca constante de Deus, ter uma busca constante de me purificar, de buscar reconhecer meus pecados, reconhecer as minhas fraquezas, e buscar, quando eu faço tudo isso, buscar, olha, mas eu preciso de ajuda, né? Eu tenho um pensamento aqui, eu tenho uma vontade, mas não sei discernir, não sei entender se isso é realmente o que Deus quer para mim. Vocês estão conseguindo entender? Sim? Estou vendo vocês anotando aí esse tipo de coisa.
Tudo que está aparecendo aqui, vocês vão receber, tá bom? Então, vocês podem anotar as coisas que eu vou falando aqui, mas o que está aqui, ou se tem alguma frase que você gostou, você pode anotar, mas a gente vai dar para vocês um texto de todas essas coisas, tá bom? Precisa verificar a nossa consciência, porque frequentemente pode ser que ela também esteja errada. Precisamos de alguém. Aí aqui acho que tem uma comparação que também pode nos ajudar muito, né? Aqui entra a figura do diretor espiritual. Uma pessoa que se coloca ao teu lado para te ajudar, uma espécie de treinador. Todo time de futebol tem um técnico de jogo. Qualquer atleta tem o seu treinador, alguém mais experiente que o oriente e o estimule. Isso vale também na vida espiritual. Então, o diretor espiritual é alguém mais velho. Então, por exemplo, eu não posso chamar. Vou dar um exemplo aqui entre nós, tá bom? A Luna e a Giovana são muito próximas, né? Mas a Luna não pode ser diretor espiritual da Giovana, né? Por mais que a Giovana fale, nossa, mas a Luna é tão. Uma menina boa, né? Uma menina que gosta de rezar, que gosta de ir na missa, vai na missa durante a semana também, né? Me dá bons conselhos. A Luna seria para a Giovana uma amiga em Deus, né? Aqui também, né? A Thaís não pode ser diretora espiritual da Giovana, da Rosana, né? Mas a Rosana vai falar assim, nossa, mas a Thaís é uma menina de Deus, né? Uma menina esforçada, ela é jovem, ela é novinha, mas ela, né, me ajuda. Sim, ela pode te ajudar, mas vocês caminham praticamente juntas, né? Então, vão acontecer situações que a Rosana e que a Thaís vão viver, que a Thaís não vai saber dizer para a Rosana o que fazer, porque elas estão vivendo as mesmas coisas, né? Por isso que precisa ser uma pessoa mais velha, mais experiente, que já tenha vivido coisas que você não viveu e que vai poder te dizer, olha, isso aqui é normal, né? É assim mesmo. Olha, isso aqui você não pode ir por esse caminho, porque você pode, né, se atrapalhar, enfim. Então a gente também precisa ter esse discernimento, porque é muito comum, às vezes, que a gente queira uma pessoa porque a gente tem afinidade, porque, é meu amigo, já caminha comigo lá no grupo, na fraternidade, mas a gente precisa ter esse critério, né? Por exemplo, se a gente pega o exemplo aqui que o padre colocou, né? De uma equipe de futebol. Normalmente, um treinador é uma pessoa muito mais velha, não é? A gente pega aí um time, qualquer time, a seleção brasileira, né? Normalmente é uma pessoa que já jogou bola também, porque ela precisa entender, né? Ela precisa entender bem de futebol, ela precisa entender bem como funciona. Normalmente é um jogador que já teve muita experiência, que já teve, né, uma vida muito doada mesmo, né, ali e que sabe como fazer, né? Que sabe treinar, que sabe orientar os outros, né? E que tem mais, não é um jogador que está lá no meio do time, você vai pegar ele e vai colocar ele de técnico, né? Não existe isso, né? Os meninos aí que tem mais futebol que eu, né? Então, na vida espiritual, a gente também precisa ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado, né? Porque não pode ser qualquer pessoa. Vou ler aqui, tá? Todo time de futebol, isso aqui eu já li. O orientador espiritual não te dá nenhuma vocação. Somente Deus pode chamar. Nenhum homem pode fazer um chamado. Jesus reservou somente a si mesmo este poder. O orientador espiritual tem a função de te ajudar. Ele te ajuda a descobrir, acolher e amar o dom particular de Deus em você. Deus é tão bom que normalmente usa as palavras deste irmão maior para te orientar e toca na inteligência desse irmão orientador para te falar, apesar dos limites humanos que ele tem. Então, aqui também existe uma graça de Deus, né? Por exemplo, quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, vou até falar de uma forma muito simples aqui, né? Aqui a gente tem várias pessoas que são responsáveis de alguma coisa nas fraternidades, não são? Ou coordenador, ou você cuida de alguém, ou você dialoga com alguém, não é?
Quando a gente faz alguma coisa no serviço de Deus, Deus nos dá uma graça de estado. O que é essa graça? Deus me dá uma graça para poder fazer bem esse trabalho. Né? Essa graça de estado não é só para missionário, não é só para padre, não é para só para consagrado, é para todo mundo, né? Por quê? Porque Deus me chamou, mas Deus pode me ajudar também, né? Porque eu não posso fazer as coisas só contando com a minha capacidade humana, mas Deus me dá uma capacidade espiritual para poder fazer as coisas, né? Então, por exemplo, nas fraternidades aí, normalmente, quando você está na fraternidade, depois de um tempo, você é chamado para ajudar quem está chegando na fraternidade, não é? E aí você tem que fazer um diálogo, você tem que encontrar com essa pessoa todo mês, você tem que cativar ela. E às vezes você pode ter medo e falar, poxa, mas eu não sei dialogar com a pessoa, não sei o que dizer, não sei como orientar. Deus, claro, você pode também buscar a formação, por isso é que tem as formações, escolas de pastores, tudo isso. Mas Deus também te dá essa graça de estado. E essa graça é a direção que vem de Deus, né? A gente acompanha muitas pessoas e a gente sente muito isso, né? Porque às vezes você vai para um diálogo e você fala assim, poxa, Jesus, né, me ajuda, né? E o teu Espírito Santo. E você vê que durante a conversa, você tem inspirações, você fala, olha, faça isso, faça isso. Ou você também viveu aquilo que a pessoa está falando e você fala, poxa, quando eu vivi isso, eu fiz isso me ajudou. Então você dá uma direção que também você viveu. E aí Deus vai agindo nisso, né? Nesse diálogo, nessa direção. Então, Deus usa essa pessoa para falar. Né? Mesmo ela sendo uma pessoa com pecados também, com limites, igual todo mundo, igual vocês, mas Deus usa ela, né? Usa a capacidade que ela tem, usa a inteligência dela para tocar o seu coração. O orientador espiritual é uma ajuda no caminho de santificação para todos os estados de vida, também depois do casamento. Aí aqui tem a foto da Chiara Corbella, que foi uma pessoa casada que a gente poderia pensar, mas ela casou, não precisava de direção espiritual. Mas olha que bonito, o orientador espiritual é uma ajuda no caminho da santificação. A Chiara, ela entendeu a vocação dela, mas ela queria viver a santidade no matrimônio dela. E para isso ela precisava também de ajuda. Então, a gente precisa entender que o diretor vai estar lá para me ajudar nesse caminho de santificação, nesse caminho para que eu seja melhor para Deus, para que eu possa servir melhor os meus irmãos, para que eu possa vencer as minhas dificuldades, para que eu possa entender, né, o que Deus quer de mim, para que eu possa lutar contra os meus vícios, os meus pecados, né, um caminho de santificação. A direção espiritual é para quem deseja seu coração ser santo. A direção ajuda a pessoa a viver o fundamento do amor e as bem-aventuranças. Ajuda a se revestir do homem novo, distinguir o espírito da verdade do espírito errado, deixando os vícios e cultivando as virtudes que são os hábitos bons, a conversão. Então, esse é o papel do diretor espiritual, né? É te orientar dentro do caminho para que você seja mais de Deus, né? Para que você lute contra as suas dificuldades, para que você seja motivado, né, diante daquilo que Deus te pede, para que você não desista de caminhar com Deus, para que você não deixe as coisas de Deus por qualquer coisa, para que você entenda que as dificuldades fazem parte da caminhada com Deus, né? E tudo isso vai nos fortalecendo, né, na caminhada. Quando a gente tem uma pessoa que nos acalma e fala, olha, isso aqui é normal, né? Você pode vencer isso através da oração, através do jejum, através de uma penitência, através de uma vida de mais oração, enfim. Então, aqui eu acho que tem alguns pontos que são bem práticos, assim, né?
também quando a gente conversa aqui, também a gente traz coisas que são práticas para poder ajudar vocês. O centro do diálogo, né? Então, por exemplo, você pode pensar, mas eu vou ter um diretor espiritual, o que eu vou falar para ele? Né? Isso também é sempre uma dúvida das pessoas. E aqui, eu acho que a gente pode também falar muito claro, porque todos vocês aqui estão sendo acompanhados, né? Então, o que você precisa, o que você precisa trazer no seu diálogo? Ah, irmã, aconteceu uma situação lá na minha escola e eu estou com raiva, eu queria desabafar. Claro que você pode desabafar, você pode falar, e muitas vezes é bom que a gente desabafe com a pessoa certa, né? Porque às vezes a gente vai falar com uma pessoa, em vez da pessoa nos ajudar, ela incentiva a nossa ira, ela incentiva a nossa raiva. Então, o diretor espiritual, quando você traz a verdade dos fatos, ele consegue direcionar a sua vida. Ah, irmã, eu fui lá e eu briguei na escola, eu falei um monte. Tá, você fez isso? Tá bom, então, por que você teve essa atitude? Por que você não conseguiu se controlar? Por que você não conseguiu se acalmar? Então, a nossa conversa não vai ser somente as coisas de Deus, né? Claro que você também vai trazer as suas experiências do mês, né? O como que você viveu o dia espiritual, se você conseguiu ir na missa todo domingo, se você conseguiu, de repente, ir na missa durante a semana, se você conseguiu ir na fraternidade, se você teve dificuldade com alguma situação, enfim. Mas você também precisa trazer a verdade, né? Se acontecer coisas que não foram tão boas, precisa trazer para que você também saiba como fazer com isso, né? Como melhorar se é uma dificuldade que você tem, se é um problema que você não sabe como resolver, se é um vício, né? Como a Kiara falou na outra meditação, se você tem um vício que você não consegue lutar contra. Então, é importante que você traga as suas experiências boas ou ruins, para que no diálogo a gente possa entender como que você está. Aí aqui tem alguma... o acompanhador deve ter abertura à escuta. A escuta, gente, o acompanhado deve ter abertura à escuta, vida de oração, intimidade com Deus, 5 pedrinhas, doação aos irmãos. Então, aqui é um ponto que eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais, porque assim, se eu não tenho o mínimo, é muito difícil que eu queira primeiro ser santo, não é? Porque eu vou ter um diretor espiritual não só para ter uma pessoa para conversar todo mês, né? Claro, eu também vai conversar, também, né? Eu acho que é muito bonito, porque quando a gente vai acompanhando as pessoas, a gente vai criando vínculo com elas, né? E aí você manda mensagem, né, para essa pessoa estar bem, você lembra da pessoa às vezes, e muitas vezes a gente lembra da pessoa porque Deus, né, às vezes quer que a gente pergunte, às vezes lá de oração, às vezes por algum problema, ou a pessoa te procura durante o mês para perguntar alguma coisa, ou para querer contar alguma coisa de um diálogo. Então, se cria um laço, né, de amizade, de confiança, né? Então, se a pessoa não tem o mínimo, é muito difícil que ela queira ser santo, não é? Não vai querer ser santo, gente. Não vai querer ter uma vida com Deus, não vai querer buscar confissão, não vai querer buscar partilha, né? Então, aqui precisa de alguns critérios que são muito importantes, né, para que realmente esse acompanhamento aconteça e dê frutos na vida do acompanhado. Aqui, o que é o diretor espiritual? Então, acho que a gente poderia ler juntos aqui, para a gente ver. Vamos lá, o primeiro ponto aqui. Ajuda a pessoa. Tá, vamos ler tudo e depois eu vou explicando alguns, porque também tem coisas que são muito fáceis. Depois. Ajuda as pessoas a virar isso. Ajuda a viver isso. Ajuda a pular isso. Poder sentir a verdade da palavra de Deus, a vida da vivência. Até aqui, tudo bem? E já é um pouco que vocês já estão vivendo, assim, né?
Ajuda a pessoa a entrar na vida de oração. Ajuda a pessoa a entrar na vida dos santos. Ajuda a entender que a oração não é simplesmente uma fidelidade a Deus. A pessoa vai na vida de mortificação para se tornar cuidada independente de tudo. Ele não se dignados, grato com alegria, em redor para não desanimar diante dos fracassos e a atividade, assumindo a criatura que luta para dominar a então, aqui, eu acho que uma coisa importante, uma pessoa que busca um diretor espiritual, ela tem que ter, primeiro, uma atitude de humildade, porque para viver tudo isso aqui, você precisa ser humilde, não é? Porque pode ser que você não queira acolher as dificuldades. Porque a gente gosta das dificuldades, gente, com toda sinceridade. Não. Nós, quando a gente caminha na igreja, né, e vocês, como jovens, gostam menos ainda, né? A vida podia ser só dançar, né? Dançar o remédio, né? Porque é disso que a gente gosta. A gente não gosta de dificuldade, a gente não gosta de sacrifício, a gente não gosta, né, de imprevisto, aquilo que atrapalha. Mas a nossa vida também é construída disso. E a vida com Deus mais ainda. Né? A gente vai ter muitas dificuldades na minha vida com Deus. A gente vai ter fracassos, né? Por exemplo, dentro das nossas fraternidades. A gente é sempre, todo mundo faz retiro, todo mundo vai para a fraternidade, todo mundo caminha, todo mundo quer ser santo. Não. Esse é o nosso desejo. Mas a vida real é assim? Não. Né? As pessoas fazem retiro, depois as pessoas não voltam, elas vão no reencontro, depois elas aparecem de vez em quando, a gente tem que ficar lá cativando, tem que ficar indo para casa delas. É uma luta, né? Um esforço que a gente precisa fazer. Isso nos desgasta, isso nos desanima, tem vezes que a gente acha que não vale a pena. Mas o diretor espiritual, ele tem também essa missão, esse papel de te ajudar a entender que a vida do cristão é isso. Né? A vida do cristão tem as dificuldades, a gente vai fracassar, a gente não vai ser sempre 10, né? Não vamos, porque ninguém é sempre 10. Mas eu tenho que aprender a lidar. Claro que o diretor também vai me ajudar. Se a minha fraternidade não segura as pessoas, o que eu estou fazendo? Será que eu não acolho bem as pessoas? Vai te ajudar também a analisar você mesmo, porque a gente tem, às vezes, o hábito de falar que a culpa é do outro, né? Ah, eles que não gostam de né? Ninguém quer ser da igreja, né? Assim, ninguém quer ser de igreja, droga, não gosta de Deus. Não é cuidar disso. Vocês estão aqui, não é? Né? Então, se você está aqui, por que o outro jovem também não pode estar? Se você está fazendo a escolha de estar no projeto de vida, de estar numa fraternidade, dedicar seu tempo para Deus, por que outros jovens também não podem fazer isso? Então, a gente precisa entender, né, os problemas. Não só dizer que a culpa é do outro. E aí, o diretor espiritual também vai me ajudar a entender isso para que eu não desista. Porque o que mais a gente vê por aí são as pessoas que desistem das coisas, né? Desiste de tudo. E aí não vive uma vida realmente, né? Não se prepara para a vida. Porque tudo está difícil, eu desisto, eu não quero mais, eu não vou mais. Não é assim, né? Aí aqui também, né? Ajuda a se integrar na igreja, né? Então ajuda a participar de uma fraternidade aqui na nossa realidade, né? Ajuda a se integrar no projeto de vida, ajuda a participar, né? A servir no Exuá. Aqui ajuda a programar melhor o tempo também, né? Se eu perco tempo, se eu não consigo fazer as coisas porque eu não me organizo bem. Então, você vê que o diretor ele entra em muitas áreas da nossa vida, né? Não só na vida espiritual, mas acaba também me ajudando na minha vida organizativa, na minha vida de trabalho, na minha vida de escola. Aí aqui, né? O como que deve ser o acompanhado. Vamos ler junto? Vem. Deve ser ressuscitando à frente
Porém, Krishna, contrário, falar das suas explicações. Tá, eu queria parar aqui, porque é um ponto muito importante para que, como eu falei antes, a direção espiritual dê certo, né? E dê frutos na nossa vida, porque assim, a gente não vai ficar sendo acompanhado e ficar sempre na mesma coisa, né? O meu acompanhamento tem um objetivo, e eu preciso chegar nesse objetivo. Mas se eu não for aberto, se eu não for sincero, se eu não for autêntico, então, por exemplo, eu gosto de dançar, gosto de me comunicar. Aí, quando chega lá no diretor, eu fico quieta, eu sou tímida, eu sou reservada. Eu estou sendo autêntico? Não, eu não preciso mostrar o que eu não sou, né? Porque Deus, gente, a primeira coisa, Deus nos ama do jeito que a gente é. Se a gente é falante, ou se a gente é introvertido, se a gente gosta de dançar, ou se a gente não gosta de dançar, né? Deus, ele gosta da gente, ele escolheu a gente do jeito que a gente é. Eu não preciso ser igual ao outro, eu posso ser eu mesmo. Então, eu preciso mostrar quem eu sou de verdade. Porque isso vai me ajudar a fazer o diretor me entender de verdade. Porque senão o diretor vai achar que eu sou uma coisa e eu não sou isso, né? Então, eu preciso ser autêntico, né? É muito interessante, porque nas casas de acolhida, a gente vive uma realidade também de direção espiritual, né, Vitor? A gente acompanha os irmãos e, às vezes, os irmãos, eles vêm de uma realidade muito triste, né, muito dura. E aí o irmão, às vezes, está conversando com você, daqui a pouco ele começa a falar gíria, ou ele fala um palavrão, mas ele está naquele processo ainda, né? Você não vai excomungar ele porque ele falou um palavrão. Você não vai excomungar ele porque ele falou uma gíria. Mas o que a gente vai fazer para ajudar ele a falar menos gíria? O que a gente vai fazer para ajudar ele a não falar palavrão? Né? Não estou dizendo que eu vou falar palavrão, né? Mas você não pode fingir que você é uma coisa que você não é, né? Aí aqui, né, mostrar o diário, né, mesmo que ele esteja muitos dias incompleto, mas falar, olha, eu não consigo fazer o diário, estou com dificuldade, ou eu faço o diário de manhã, mas não consigo fechar, porque se a gente não vê essas coisas, a gente não vai entender, né? Vamos continuar aqui? Praticar os meios assim, velhinhas, seja fiel, diálogo e sal, aceitar aqui, e aparece ser fiel ao diálogo mensal, né? Então, buscar querer ter esse diálogo, né? Às vezes a gente percebe que tem pessoas que fogem, né? Que não querem o diálogo. Mas querer esse diálogo, querer esse encontro, entender que ele é importante e aceitar a ajuda com fé. O que quer dizer isso? Eu vou aceitar essa ajuda acreditando que ela vai dar efeito na minha vida, que de verdade Deus vai usar essa pessoa para me ajudar, né? Não fazer porque eu sou obrigado a fazer tudo aquilo do projeto de vida, né? Mas fazer acreditando que vai ter um efeito bom na minha vida, né? Ter docilidade, respeito, perigo para o diretor, colocando a sua responsabilidade, obedecer sempre, certo? Então, aqui, né? Ter docilidade e respeito, eu não tenho que explicar, porque vocês já sabem. E depois, colocar as dúvidas com humildade. Então, por exemplo, o diretor te deu uma direção, uma orientação para você seguir na sua vida, mas você não entendeu por que ele está falando para você fazer isso. Então, pergunta, né? Ser obediente não é só dizer sim, 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 eu vou fazer. Não é isso, né? Mas é também questionar, e também perguntar, olha, mas você me pediu para fazer isso, mas por que eu tenho que fazer isso? Não entendi. Claro, com respeito, com caridade, né? Com humildade, mas ser aberto a esse diálogo, né? Se eu não entendo a direção que foi dada. Vamos lá, continuamos juntos aqui? Pedir conselhos sobre as atitudes. Então, aqui, pedir conselhos sobre as virtudes e os defeitos. Então, todos nós
temos defeitos que a gente precisa melhorar. E as virtudes, como a Kelly explicou, né, na outra meditação, nos ajudam a vencer os nossos defeitos. O que são as virtudes mesmo? Nossa, gente. Esquecer. O que são as virtudes? Obrigado. Obrigado. Isso, mas o que eu preciso fazer para ter a paciência? Fala, Rosana. Fala aí, vocês não sabem? As virtudes são bons hábitos que eu vou fazer sem desistir, né? São bons hábitos que eu vou repetir sempre. Então, por exemplo, o Ítalo deu o exemplo lá, eu sou uma pessoa irada, com raiva, que perde a paciência rápido. Que exercício eu poderia fazer? O exercício de buscar ter paciência, de buscar me controlar para mim não estourar. Então, eu vou ter que fazer isso sempre, né? As virtudes, a gente não vai fazer só uma vez ou de vez em quando. A gente tem que fazer sempre para poder aprender a vencer os nossos defeitos, né? Então, se você não traz os seus defeitos, como que a gente vai ajudar? Porque não é que tudo a gente consegue perceber, né? Ainda mais aqui, a gente está num ponto, não é que você consegue ver muita coisa de defeito. Mas se você coloca, olha, eu sou uma pessoa nervosa, eu explodo rápido, aí eu xingo, eu quero brigar, eu sou briguento, eu bato boca com o outro, né? Então, se você não traz as situações, é difícil se você não pede ajuda, né, diante de algumas situações. E aqui também, né? Se você tem algum problema na sua família, alguma coisa que você não sabe como resolver, às vezes tem uma dificuldade com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Colocar tudo que faz parte da sua vida, né? Vamos lá, continuando? Deve entender como agradar a Deus, como ser deve colocar em prática deve assumir a responsabilidade do poder espiritual, deve se praticar a responsabilidade das próprias escolhas, deve ser colocado em práticos e retornos, não terá que seja dele e então, aqui, ter a responsabilidade, né, da minha vida, se interessar por marcar o diálogo, perguntar quando o diretor pode, ser responsável para seguir o que foi pedido, né, se o diretor pede para fazer um exercício, dar um aconselhamento, se esforçar mesmo. E se não conseguir fazer, também ser sincero, olha, eu não consegui fazer, não me organizei, me perdi, me atrapalhei, enfim. Eu vou ler para vocês, porque falar uma coisa importante. O protagonista da direção é o Espírito Santo, o santificador. Vocês conseguem ver ali? Sem tirar ao acompanhado a iniciativa e a responsabilidade do caminho. Então, aqui, a gente é conduzido sempre pelo Espírito Santo, né? Então, quem vai orientar, quem vai conduzir todo esse caminho é o Espírito Santo. Na vida da pessoa que está te direcionando, porque o Espírito Santo vai conduzir ela, mas na sua vida também. Então, nas suas ações, naquilo que você precisa fazer, naquilo que você não sabe como fazer, naquilo que foi te dado como direção, você também tem que pedir ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos fortalece, né? Então, a responsabilidade é minha. Eu sou mais interessada em querer resolver os problemas, não é? Então, para isso, quando eu me sentir desmotivado, quando eu me sentir com coragem, com preguiça, com desânimo, eu devo também rezar por mim. Né? Porque o Espírito Santo não é só lá no Pentecostes, lá na missa, lá, que é tão bonito, né? Mas é todo dia. O Espírito Santo quer agir, quer que conduz todos os dias da minha vida. Mas eu tenho que pedir, né? Eu tenho que clamar, eu tenho que buscar a ajuda dele. Não deve criar dependência. O que quer dizer isso? Eu não posso ser uma pessoa dependente do meu diretor espiritual, né? Ah, mas tudo que eu vou fazer, eu vou lá e vou ligar, eu vou mandar uma mensagem. Não, você pode
pedir a luz de Deus, Deus vai te dar uma direção, você vai lá e caminhe, depois confronte com o seu diretor. Mas não ter essa dependência, como se tudo dependesse dele, né? Não deve criar esse relacionamento de dependente, né? Porque a gente tem que ser dependente de quem? De Deus, né? A gente tem que buscar Deus. Né? O diretor é alguém que vai me conduzir a Deus, mas eu não posso ser dependente dele. Não deve ser feita de carência afetiva ou de intimismo, né? Essa coisa de carente, tudo eu quero perguntar, tudo eu quero falar. Não, né? Não posso também ser uma pessoa carente. O diretor não é um fiscal intransigente, mas um amigo fiel que ajuda a encontrar o caminho. Então, por que o diretor não pode ser um fiscal? Porque o diretor não é aquela pessoa que vai ficar te cobrando todo dia, toda hora. Ele vai te cobrar das coisas? Sim. Porque se a gente pede para uma pessoa fazer uma coisa, ela precisa de um retorno. Né? Se ela não dá o retorno, a gente deve cobrar. Mas não é aquela pessoa que tem que ficar no seu pé igual uma polícia. Não é esse o papel dele. Até porque você que é um acompanhado vai se sentir mal, né? Eu também tenho uma pessoa que me acompanha, eu também não gosto de ninguém no meu pé, né? Porque eu tenho que ter a responsabilidade de dar os retornos necessários. E também a pessoa que fica lá cobrando, também não gosta de ficar cobrando ninguém, né? Então, o diretor não tem que ser esse fiscal na minha vida, ele tem que ser esse amigo, essa pessoa que está lá, que vai me lembrar se eu já fiz, que vai me perguntar se teve algum problema porque eu não fiz. Então, não é aquela pessoa chata que vai ficar lá no seu pé. É ruim quando o acompanhado transfere para o diretor pessoas do seu passado e revive com ele os sentimentos que tinha para com outras pessoas. Então, às vezes, o diretor é uma pessoa brava, e aí me lembra o meu pai, que era bravo comigo. Ou é uma pessoa muito enérgica, que nem a minha mãe. Ou, não sei, às vezes acontece que as pessoas remetem essa figura lá do passado, né? Porque também é uma figura de autoridade, com a pessoa do diretor. Então, a gente também precisa entender que o diretor é uma outra pessoa. Ele não é essa pessoa que, de repente, causou algum trauma ou alguma situação que te fez mal, né? E aí você também precisa contar para o diretor, olha, às vezes você me lembra do meu pai, que o meu pai fazia isso, às vezes o seu jeito de falar, às vezes alguma coisa que você fala comigo. Então, também ter esse diálogo aberto, né? Se você encontra alguma dificuldade no diretor. Ah, vamos deixar aqui o próximo fazer. Então, aqui, para a gente finalizar, vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que foi bem claro, né? Ítalo? Sim, nós temos. Nós temos, e para vocês saberem, nós não podemos não ter. Então, por exemplo, eu não posso decidir da minha cabeça, não quero mais ser diretor espiritual. Eu tenho que buscar uma pessoa. Por exemplo, quando eu voltei do Haiti, eu fiquei pelo menos uns 2 anos sem ter uma pessoa que me ajudasse. Então, eu conversava sempre com a irmã Cacilda, quando eu buscava me confessar sempre com o mesmo padre, mas não tinha uma pessoa fixa lá que eu conversava. Hoje eu converso com a irmã que me acompanha, eu converso com ela a cada 2 meses, porque ela não consegue conversar todo mês. Mas eu não tinha uma pessoa assim, né? Então, eu falava com o Fernando Cacilda, eu falava com a Paulinho, né? Que também próxima dele, que se falava para falar. Mas nós aqui não podemos ficar sem direção espiritual. Porque a gente precisa, viu, gente? A gente precisa muito, né? Que te ajuda, né? A gente tem responsabilidade grandes, né? Com a vida das pessoas, os trabalhos que a missão nos confia. Não é fácil, né? A gente também tem nossos dias difíceis, né? Precisa de ajuda, precisa, né? Precisa de ajuda também, né? Igual vocês, né? Tem mais perguntas? Não? Então, acho que a gente poderia, né, a gente vai encerrar, vai fazer um momento simples, né, de oração, mas acho que a gente poderia pedir para Jesus a abertura do nosso coração, né, porque pela experiência que eu tenho, né, como acompanhada, né, como uma pessoa que precisa ser acompanhada, como uma pessoa que acompanha os outros, eu percebo que o maior problema que estraga o acompanhamento é o fechamento, né? Fechamento a Deus, o fechamento à pessoa, né? Então, que a gente possa, nesse momento, pedir para Deus essa graça da abertura de coração,
da abertura da nossa mente, abertura dos nossos ouvidos, né? Ser atento àquilo que Deus quer nos falar através dessa figura do diretor espiritual, desse amigo, né, que faz parte da minha vida, que quer me ajudar na minha caminhada, para que realmente eu faça a vontade de Deus, eu esteja mais perto de Jesus. Amém?